mais precisamente a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e junto com a equipe que tinha em Londrina, nós fazíamos grêmios estudantis, eu fundei o Grêmio da Aplicação na época, e as carteirinhas da UBS também. Então foi aí que eu comecei a minha trajetória política. Aos 16 anos, hoje eu tenho 23, só para registrar. Nós também participamos já da ULES, da UPES, UBES, participamos do movimento estudantil no geral, nós já participamos, então nós já conhecemos toda essa trajetória que é a fase das carteirinhas, a fase de montagem de grêmio, até que infelizmente hoje tem essa deficiência, porque os jovens de hoje, a gente sempre bate aqui na tecla, que o jovem de hoje quer muito computador, internet e tal, mas algumas coisas que a gente fazia no nosso tempo ficou para trás, né? Até as carteirinhas, Rafael, foi uma luta que a gente conseguiu na época, né? Que não tinha mais desde a ditadura, a gente conseguiu ela em 92, novamente. Justamente. E você participa de um projeto por nome Criança Feliz. Explica um pouco desse projeto para que o nosso ouvinte conheça o projeto, saiba mais sobre o projeto. O projeto Criança Feliz é minha grande paixão, sim, é uma das coisas que eu faço, sou voluntário e faço isso com muito prazer, com muito amor, porque o foco do projeto inicialmente é o Jardim Santa Fé, o Jardim Marabá e o Morro dos Carrapatos, que nós constatamos que era uma das áreas de maior risco de Londrina. E a nossa ideia fundamental é formar uma orquestra sinfônica utilizando as crianças daquela periferia. Então, tem toda uma equipe de voluntários, de professores, que nos custariam hoje, se fossem comprar o que eles cobram normalmente para seus alunos, nos custaria em torno de 30 mil reais, só com os professores. Nós temos a presença do Chagas, a presença do cello, né, que toca cello, a presença do maestro Helder, da Rosana, que é do grupo Café do Sangue, um grupo de choro maravilhoso, e que gravou no Rio de Janeiro há 2 anos atrás. Então, quer dizer, nós temos um plantel de professores extremamente qualificados que compraram a ideia do projeto. Nós temos doações de violinos, doações de cellos, de contrabaixo, de violões, temos um coral e mais que está sendo formado. Já nos apresentamos no HSBC com as crianças, com a Orquestra Criança Feliz, e foi assim, está sendo, graças a Deus, um sucesso muito grande. Estamos buscando verbas federais, verbas municipais, os títulos de utilidade pública devido. Tem a ASEC, que é a Associação de Empresários Cristãos, que foi fundada para que através desse CNPJ viessem os recursos para o projeto. Temos também o Aldo como grande parceiro, também nos ajudando no desenvolvimento desse projeto. É interessante você falou da orquestra sinfônica. A gente vê muitos estilos assim na periferia, né? Mas estilos assim aleatórios. Ainda é claro que a cultura, a gente sempre comenta aqui, a cultura ela fica hoje em Londrina muito centralizada, muito na área central. Para a periferia vai a minoria, né? Para a periferia é a minoria que vai. Mas é interessante esse projeto, você comentou aí da orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica é uma coisa assim, que como se diz, elitizada, é uma coisa assim que já fica diretamente na área central. Por quê? Porque vem ligado ao teatro, vem ligado à universidade. E vocês estão inovando aí com o projeto, levando esse projeto para a periferia. É interessante, é gostoso de ouvir isso. Por quê? Porque você vê uma criança com um instrumento musical. Eu falo porque a gente participa de escola de samba, eu participo, nós temos a nossa banda, a Banda Winners, tem a dupla sertaneja que eu faço parte. Então eu sei quanto é difícil para você adquirir um instrumento. Para você, o quanto é difícil e o quanto que é prazeroso para você ver uma criança tocar num instrumento. Porque uma criança, minha menina, ela tem, no caso, 11 anos. E ela toca junto com a gente na banda. Aonde a gente vai tocar é atração, todo mundo quer ver ela tocando. Então, por quê? Por ser uma criança. Então, o quanto é prazeroso para a gente ver uma criança, ainda mais sendo um instrumento de orquestra sinfônica, que é como foi uma coisa exótica para a periferia, assim, e até para a criança também é um pouco assim, meio que um caminho um pouco difícil para se conseguir. E é um projeto, uma iniciativa muito boa, essa desse projeto que vocês estão inovando, que vocês estão trazendo para dentro de Londrina, né? Quem é o autor desse projeto?
O nome dele é Gelson Alcântara, né? Nós compramos a ideia dele, ele nos trouxe, ele nos procurou há um tempo atrás, há 3 anos atrás, na verdade, nos passou o projeto e falou assim, olha, nós temos uma caminhada muito grande, porque a teoria musical é muito difícil e nós tínhamos um grande problema na escola. A diretora sempre nos procurava quando iniciou o projeto para falar, olha, realmente assim, vocês vieram trazer algo diferente para as crianças, porque o nosso foco sempre foi o desenvolvimento cognitivo, ou seja, aumentar a concentração da criança, aumentar o equilíbrio da criança, porque as crianças eram muito atacadas, elas eram muito imperativas, só que para o lado mal. Então, nós tínhamos problema de crianças que batiam professores, davam socos, davam tapas, crianças de 6, 7 anos, crianças que riscavam o carro dos professores. Então, eram crianças assim, que estavam indo para um caminho muito ruim. Então, nós, além de ensinar música para as crianças, tínhamos o dever de também trabalhar valores, de também agregar família ao projeto, então oferecer oficinas, então, ou seja, o projeto em si ele é muito grande, né? E eu até, com a permissão de vocês, queria falar que nesse sábado, o Gavilã, nosso amigo ali da Toca, nós vamos fazer um jantar lá em homenagem, em prol do projeto Criança Feliz. Todos os ouvintes do programa Expressão estão convidados, você pode